Oi, gente, boa tarde. Né? Sou Camila Pimenta, estou como presidenta do Conselho de Cultura. A gente está fazendo o nosso quarto e último encontro virtual sobre o edital da Lei Aldir Blanc de Blumenau. Então, a gente hoje, diferente dos outros 3 encontros, a gente vai fazer mais realmente um bate-papo, onde as pessoas já podem lançar suas perguntas, podem colocar no chat, se não quiserem falar no microfone, ou podem simplesmente ligar o microfone e a câmera e, né, fazer as perguntas para o Ivan e para a Tayana, que vão estar aqui. No decorrer da conversa, pode ser que a gente também venha trazendo outras questões que já foram colocadas nos outros dias, para ir respondendo aqui. E é isso. Então, hoje vai ser diferente dos 3, a gente fez dessa forma. Esse encontro, a gente vai estar disponibilizando ele no YouTube do Conselho. Lembrando que esse edital está aberto desde o dia 25/10 e ele fica aberto até o dia 23/11, ao meio-dia. Então, vamos aproveitar aqui para tirar as últimas dúvidas, mas também lembrando que a Tayana e o Ivan, né, eles também estão disponíveis na secretaria, só ligando para lá também, para chamar eles, ou mandando e-mail, que eles também fazem o atendimento. Então, vou passar a palavra, acho que a Mariana também está aqui para mediar, se alguém, né, quiser colocar pergunta no chat, a Mariana faz a leitura, e eles respondem. E então, deixo aberto agora para todo mundo. Quem estiver aqui, se manifeste, né? Se inscreva no chat, que a Mariana vai liberando. Boa tarde, então, pessoal. Então, quem quiser enviar sua dúvida, o Fábio perguntou ali, né? Podem enviar pelo chat, como a Camila já falou. Se quiserem também pedir a palavra, é só mandar o nomezinho ali no chat que eu vou por ordem daí, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, o Fábio fez algumas perguntinhas ali, eu vou ler, e aí eu vou ler uma por uma, né, para a Tayana e para o Ivan conseguirem responder. A primeira, oficinas que realizei não tem registro, mas tem declaração da instituição promotora. Essa é uma pergunta, né, possivelmente. Aceita ou não aceita? Oi, tudo bem? Nesse caso, declarações, o edital diz que não é aceito declarações, só imagens e portfólio. Então, as declarações não são aceitas. Tudo certo, Fábio. Eu vou indo por partes, daí a gente vai respondendo aos pouquinhos, tá? Matérias e divulgações de temporadas antigas de apresentações que aparecem nela todos os dias. Comprovam cada dia? Se não há registro individual de cada apresentação, como fazer? Nesse caso, quando tem um material de divulgação que não tenham todos os dias como comprovar por imagens, ele deve relacionar ali as imagens que, né, na imagem, dizendo quantas ações foram feitas, os locais e o horário, né, com uma legenda. E se ele tiver outras imagens também que podem estar relacionadas a essas ações, ele pode estar colocando juntamente nesse item que ele está tentando comprovar ali. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Se a matéria ou divulgação está nos dias de hoje publicada online, posso somente colocar os links ou só os prints da tela? Ou há necessidade de fazer o trabalho duplo e colocar os dois? No caso de colocar link de direcionamento, né, para rede social, sites, ele deve colocar o print da imagem, onde se localiza essa informação, diretamente no local onde ele se encontra. Não pode direcionar para uma pasta onde contém essas informações, que o avaliador tenha que procurar essas informações, ou que seja um link genérico, né? Vamos supor que seja a rede social ali do inscrito, ali arroba tal. Então ele tem que dar um link, colocar o print da imagem embaixo, colocar um link de acesso. Lembrando que quando ele for fazer essas inserções, ele sempre tem que estar ali entrando nesses links para verificar se o direcionamento
está ocorrendo da forma certa, para que a gente, na hora que for clicar nesses links, seja direcionado exatamente para onde ele está querendo comprovar, para não haver também a informação de ele colocar uma imagem, e quando a gente for clicar no link de direcionamento, ele não abrir o link, né, no lugar onde ele colocou que ele estaria disponível essa informação nos meios digitais. Ivan, deixa eu só fazer um complemento, então, da minha pergunta, posso? Pode? Claro, pode. Não, é que assim, ó, no edital, acho que não fala nada em link, né? Mas ali no anexo, no enunciado do anexo 4, fala em links ali. A minha dúvida é, assim, se eu coloco só o print já está bom, ou esse print tem que estar referenciado? É melhor estar referenciado no meio digital. É bom ter essa legenda de referenciamento. Mas pelo que dá para entender ali pelo enunciado, eu poderia colocar só o link também, não? É que daí não tem a imagem, né, no portfólio para a gente poder estar verificando. Mas tu não acha que é um trabalho um trabalho duplo, assim, tipo, ter que fazer o print mais que às vezes o print da tela, ele vai aparecer o link o endereço eletrônico aonde ele está, né? Mas o avaliador, na hora que ele vai estar ali olhando esse link, ele não tem como clicar em cima daquela imagem para poder ver onde está disponível. E ele vai clicar, se eu mando 300 coisas lá, ele vai clicar nas 300 coisas? Ele tem a obrigação de verificar se o que você colocou lá é certo. Gente. Até porque, assim, se você colocar uma imagem que não está ali, talvez não tenha um direcionamento da imagem, quem vai estar assumindo a responsabilidade é o avaliador, né? Certo. Beleza. A outra pergunta é assim: reportagens e fotos de arquivo pessoal, principalmente as mais antigas, não precisam de fonte, né? Qual é a fonte? Desculpa, não entendi. A fonte seria o quê? Se reportagens e fotos de arquivo pessoal, principalmente aquelas que são mais antigas. Não, claro que eu estou dizendo a fonte da foto, assim. Claro, eu vou listar ali a apresentação do espetáculo Homem Ajuda o Homem no bairro tal. E aí eu tenho uma imagem de um jornal da época daquela, né? Só que esse jornal não está publicado, eu só tenho ele escaneado, por exemplo. Uhum. Não tem como colocar, né, fonte da imagem. Sim, porque ele era físico, né? Não era virtual, né? Isso. Eu acho que nesse caso a imagem, nessa imagem tem alguma coisa que se remete qual o jornal que ele saiu, sim, ou é só um recorte? Não, tem nome Aparece... do jornal, data. Ah, então tá certo. Então é válido. Então, aproveitando, acho que está no mesmo tema, a questão de comprovar, por exemplo, eu vi numa outra live que vocês falaram de, por exemplo, foto da apresentação. Essa foto da apresentação, daí, né, dá para ver o local e tal, até plateias distintas, mas é uma foto que foi feita, né? Então, ela não está publicada, ela não foi publicada em nenhum lugar. Porque vocês comentaram, né, sobre fotos que possam também comprovar. Sim. As imagens de fotografias, elas não precisam estar publicadas em nenhum ambiente virtual, né, em revista ou site. Pode ser de arquivo pessoal mesmo. Elas serem do seu arquivo, né, não está publicado em nenhum local. Elas servem para comprovar. Certo. E a última dúvida ficou: instituições organizadas sem CNPJ, como, por exemplo, a temporada Blumenauense de Teatro, podem emitir declarações? Então, até foi um questionamento que surgiu há pouco sobre isso, e como é uma organização organizada, né,
instituída, ainda não tem CNPJ, eu acredito que pode ser considerado pelo edital, por se tratar de um grupo ali que tem uma trajetória ali de tempo de atividade, que fortaleça um grupo de pessoas ou um grupo de artistas. Eu acho que nesse caso pode ser considerado sim pela comissão. E aí na declaração deixa sem CNPJ, só cita o nome da instituição. Eu acho que na declaração ali podia até trazer um breve histórico nesse caso, como não tem CNPJ, né? Ela não está ali juridicamente formada, mas ela existe. Nesse caso, poderia então ela informar ali um breve histórico que ela abrange um grupo de diferentes grupos de teatro ou grupos diferentes de atividades culturais ali, né, que ela é responsável por estar fomentando essa atividade do fazer cultural e proporcionando essa realização, essa concentração, essa fruição de pessoas nesse espaço. Acho que o edital ele não foi talvez muito bem claro, feliz quando ele colocou a instituição, talvez nesse sentido, mas também pode ser aceito. Eu acho que o grupo de análise ele vai levar em conta essas informações. Tá, beleza, obrigado. E então a gente tem 3 pessoas na fila para fazer as perguntas. Vamos começar com a Josi. Josi, se tu quiseres escrever, se tu quiseres falar ou aparecer aqui na câmera, tá bom? Daí tu só... Tá. Olá, pessoal, boa tarde. Então, eu tenho 4 perguntas. Eu vou fazer uma de cada vez, tá? Para ficar organizadinho aqui. Eu tenho um espetáculo que é a Floresta Encantada e ele circulou de 2016 a 2019. Esse espetáculo, algumas apresentações realizadas em Blumenau, eu tenho foto. Então, as que eu tenho foto, e dá para ver ali na foto o dia e o horário certinho, a gente fez um PDF com a foto e a legenda, dizendo que o endereço, né, onde foi realizado em Blumenau. Então, se eu fiz, por exemplo, 30 apresentações desse espetáculo e tenho como comprovar as 30, eu posso fazer um de cada. Para capilaridade. Sim, se forem o mesmo espetáculo em Blumenau, em diferentes bairros da cidade, ele é considerado como capilaridade. Tá. E aí eu posso fazer um link só para cada um, sendo que todas elas daí têm uma legenda, ou eu tenho que fazer um link para cada PDF desse? As imagens têm que estar dentro do que você vai estar inserindo, né? Elas têm que estar coladas lá dentro. Tá, eu faço um link da Floresta Encantada e boto 30 PDFs que eu comprovo que eu realizei desse espetáculo. Ou é um link para cada comprovação? Oi. Então, precisa colocar várias imagens do mesmo espetáculo. Pode escolher uma imagem, né, de cada local que você levou o espetáculo e colocar lá no PDF. Se for usar o link, de qualquer forma, tem que colocar a legenda. Mas, assim, é sempre melhor colocar a imagem mesmo, tá? Por experiência de outros editais que a gente teve com o link, que quando ia fazer análise, daí o link estava quebrado, bloqueado, e acaba desclassificando por uma coisa assim pequena, né? Então, se tu puder colocar, organizar dentro do documento do anexo cada imagem e referenciar ela com uma legenda, espetáculo foi realizado na associação no bairro tal, no dia tal, no ano tal, enfim, que às vezes não tem a data certinha, mas lembra o ano, né, que aconteceu, e vai conseguir trazer algum outro documento lá dos fazeres que vai remeter àquela situação para fazer o link, né, de datas, de tempo, linha do tempo, assim. Então, se tu conseguires organizar dessa forma, é melhor do que simplesmente disponibilizar o link para visualização, né? O link a gente até coloca o quê? Para, por exemplo, assim,
vai colocar um print de tela da página do Facebook, lá onde está publicada a imagem, aí coloca o link para a pessoa verificar que aquilo realmente é na página e tudo mais, mas a imagem colocada dentro do anexo é mais, para quem vai avaliar, fica mais rápido, e para quem vai ser avaliado é mais seguro. Tá. Então, no anexo 4, onde eu vou responder tudo isso, né? Aí eu coloco ali no anexo 4 esses 30 links ali de capilaridade, um abaixo do outro, comprovando a minha capilaridade? Quando tu fala em link, tu quer, além da imagem que tu vai colocar um link para algum lugar para ser visualizado? Como é que vai funcionar? É que a imagem é um PDF com uma ou duas fotos, ou um jornal, né? Alguma coisa que comprove que aquele dia foi apresentado lá. Porque daí, assim, tem que pensar que o avaliador, ele tem que entender que aquilo que tu está mostrando é uma situação diferente da anterior, né? Então, se tu colocar para o mesmo PDF, sempre direcionado para cada situação que tu vai informar, o mesmo PDF, ele não vai ser considerado. Entende? Tá. Então, tem que pegar uma imagem realmente de cada situação, e se não tiver, apenas daquele local ali onde tu ainda tem uma imagem, né? A salvaguarda dessa imagem para poder comprovar. Uma sugestão até para a gente, para fazer a questão de organização, é primeiro você montar o fazer cultural, que é o item, acho que número 1, ali da contribuição, né? Então, ali você vai colocar todos, 2 é o 1. O 1 é o nome da pessoa. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Vou abrir o anexo. Já abre o anexo. Deixa eu dar uma olhadinha. É o número 2. É o número 2. Onde fala dos fazeres culturais. Isso. Ali tu organiza todos eles. Ali no de fazeres culturais, você vai estar colocando todos os fazeres que você fez. Todos. E aí, no critério 2, você vai pegar o 1, as imagens do 1, e vai estar daí separando elas, sabe? Onde elas se enquadram no 2. Aí, quais das imagens que você colocou no item 1, ali, né, dos fazeres, quais dessas ações foram de capilaridade? Do item 1, quais ações que foram de formação de público? Quais delas que foram de oficinas, né? Você vai estar colocando elas em duplicidades. Vai pegar o do maior e vai fazer um recorte, na verdade, né? Para cada um delas. E o último item ali é o da declaração de reconhecimento. Foram as instituições onde você fez o seu fazer cultural. Vamos supor que você fez em escolas. Então, nas escolas onde você se apresentou, elas podem dar uma declaração de reconhecimento cultural. Daí elas são computadas como, cada uma delas, como um ponto, né? Tá. Se eu consigo comprovar na foto que são públicos diferentes, né? Eu posso colocar um ponto para um evento realizado de manhã e um evento de espetáculo teatral, por exemplo, realizado à tarde. Sim, são fazeres culturais diferentes. São mesmo, mas eu quero dizer que eles aconteceram em diferentes períodos, né? Então, eles é considerado 2 vezes. O primeiro, na parte da manhã, no caso, e o segundo, que ocorreu na parte da tarde. Tá. Outra pergunta, quer dizer, todas as escolas, elas têm acessibilidade. Então, nas escolas onde eu realizei, eu posso colocar o comprovante na acessibilidade. Na verdade, é onde o teu fazer cultural que proporcionou a acessibilidade, né? É o que você propôs que teve acessibilidade. Se vamos supor, no teatro, eu me preocupei em ter interpretação de Libras, né? Para as pessoas ali que estão para a plateia. Então, é o fazer cultural que proporciona a acessibilidade, e não o espaço que está proporcionando a acessibilidade. Tá. E eventos realizados nas escolas, né? Elas são formação de público também. Então, vai se repetir na formação de público? As formações de público, ali está descrito no item, né, que eles são.
Então, é para ambientes... deixa eu ver como é que está escrito ali, que eu não lembro mais. Praças, teatros... locais que corroboram para incentivar as pessoas a frequentarem espaços de fruição cultural, como praças, centros culturais, teatros, museus, né? É nesse item, né? Isso. E escola é formação de público, né? É que de certa forma, sim, mas o edital está direcionando para praças e espaços de fruição cultural. Ele está direcionando para esses locais. É público aberto, né? Não um público definido, né? Como crianças de escola, por exemplo, que é um público fechado, é um público certo, né? Mas ali a ideia seria locais onde a gente consegue criar essa formação de público. Entendi. Mais alguma pergunta? Era isso, muito obrigada. Aproveitando Então... rapidinho, antes da Mari desculpa, passar para a próxima pergunta, o Fábio tinha colocado a situação das declarações, né? Então, dos fazeres que ele não tem comprovação de fotografia, por exemplo, ele pode pedir para as instituições fazerem uma declaração de reconhecimento, e lá ele vai elencar quais foram as atividades que ele realizou naquele local. Aí, claro, o Ivan acabou de lembrar aqui que daí, no caso da declaração de reconhecimento, é uma por instituição. Opa, acho que a Thay travou. Local, ou o grupo, né? Como o caso do TB1 lá. Oi? Agora Deu uma me ouve? travada, Thay. Voltou legal? Tenta de novo, acho que é a última parte que tu estavas falando ali. Então, das declarações de reconhecimento, ele vai ter um ponto só, né, para cada local, instituição ou grupo, como a gente falou da TBT e do Colmeia, onde ele vai pontuar daí para reconhecimento cultural, que é o anexo 2 do edital, né? Então, aquela declaração do anexo 2 do edital, ele utiliza e pede para os locais, instituições ou grupos, caso ele não tenha fotografia para comprovar que ele realizou atividades culturais, fazeres culturais naquele local. Aí ele não vai pontuar por número de fazeres, né? Ele vai pontuar pelo local que ele realizou o fazer. Então, seria um só, né, por local. Bom, vamos lá. Seguindo as inscrições ali no chat, a gente tem a Sabrina. Sabrina, queres escrever? Queres falar? Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar que vai ficar um pouco mais dinâmico, tá? Estão me ouvindo? Então, né? Sim, tudo certo. Pode falar. Ok. Sobre a categoria de contribuição cultural e produção cultural, no anexo 4, a partir do número 2, né, e 3, 3.1, 3.2 e assim por diante, eu preciso colocar as ações e as comprovações dessas ações, conforme cada item, né? O que acontece é que são muitas comprovações e fica pesado. Eu tenho uma dúvida que eu posso, no item 3.1, por exemplo, que é formação cultural, eu preencher o 3.1 com o link de um documento em PDF onde a pessoa consiga ver esse portfólio clipping de mídia com todas as ações, ou eu preciso incluir tudo isso no mesmo documento de Word, que é o anexo 4? Porque eu tentei... Oi. Assim, não é que tu não podes colocar o link, pode, mas tem que ver aquela situação assim, ó, se der algum problema e a gente não conseguir, a gente que eu digo é a comissão que vai avaliar, né? Não conseguir acessar o link e ter acesso às informações, digamos que tu monte, né, o item 3.1 num documento à parte e coloque o link dele que a gente vai ter acesso ao Drive. Se esse link não funcionar, se tiver algum problema nele, aí pode ser prejudicada na tua análise, né? Então, só deixar bem clara a situação para não
que a comissão não vai ter essa responsabilidade, né? Se o link não abrir, se o link estiver remetendo para um lugar que não é aquilo que tu gostaria de comprovar, ou se ele for um link bloqueado por algum motivo, o link quebrado, enfim. Aí, se tiver, o Ivan também lembrou assim, se tiver que pedir solicitação para abrir o link e acessar o link, também já vai ser desclassificado. Então, só para ficar claro que, assim, não tem problema. Se precisar, se realmente for muito necessário montar esse documento separado, o edital não proíbe essa questão do link. Mas existe essa situação, que se acontecer da comissão não conseguir abrir o link, pode te prejudicar na pontuação. Certo, obrigada. Vamos lá, então, o próximo da fila é o Cid. Cid, queres escrever? Queres falar? Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo? Eu posso falar, então? Pode. Eu tenho algumas perguntinhas, vou tentar não ser confuso. Eu também não assisti as outras lives, então eu peço desculpa se for repetido, né? Mas a primeira é se serão aceitas outras contas correntes que não sejam do Banco do Brasil, porque o edital fala em preferencialmente, né? Daí eu posso ir fazendo, daí já respondendo? Nesse caso vão ser... Oi, tudo bem? Desculpa. Nesse caso vão ser aceitas sim outras contas bancárias, desde que seja em seu nome, né? Se pessoa física ou jurídica. Então ele tem que estar ali quando você for estar informando, você inscrever como pessoa jurídica, tem que informar sua conta bancária pessoa jurídica. Se você for estar se inscrevendo como pessoa física, informar a conta bancária pessoa jurídica ou física, né? Conforme a sua inscrição. Entendi, beleza. E sobre a organização ali na disposição das comprovações, né? Pelo que eu entendi, então, essa primeira parte, que é onde que eu listo todas as minhas atividades, né? O número de fazeres culturais é como se fosse uma lista geral, e daí, quando vão para os critérios específicos, daí eu volto a repetir, né? Daí eu vou para as especificidades, é isso? Isso mesmo. O item ali daí do primeiro, né? Do critério número 1, ali vão todos os seus fazeres, todos, tudo que você fez, vai tudo naquele item. E daí, no segundo critério, é um recorte do primeiro, que vai qualificar, aí vai ter relevância dos seus fazeres, né? Então, eles vão ser, na verdade, tipo como bonificar, né? O seu fazer cultural naqueles critérios ali que o edital está pedindo, né? Esse recorte. Entendi, mas nessa primeira lista eu também tenho que colocar fotos de comprovação ou ela é só uma lista mesmo? E as fotos e comprovações vão nos critérios específicos? Não, nos dois itens vão as fotografias. Tá. E uma fotografia, por exemplo, assim, quando tem eventos ou espetáculos e tal, que eu não tenho a foto do dia do evento, né, no local do evento, mas tem, por exemplo, um cartaz informando data e local ou uma filipeta, isso será aceito também no lugar da foto ou não? Sim, ele é considerado como um material de clipping de mídia, né? Uma mídia física, na verdade, ou virtual, como você tiver ali. Ele é considerado sim, até muitas pessoas perguntaram sobre esse item. E ali, só se você tiver imagens para estar acrescentando. Eu não tenho nenhuma imagem. Então, só coloca ali o material que você tem, faz uma legenda embaixo. Mas para a questão da pessoa que for estar analisando, ela observar que aquele fazer cultural ele vai ser pontuado mais de uma vez, tá? Só pelo simples fato de a pessoa não correr o olho ali, de repente ela não se ater às datas de realização e considerar o item só como um fazer cultural e não ali a quantidade que menciona a filipeta. Tá bem? Entendi. Então, na legenda eu posso colocar aí, se foram 4 apresentações, são 4 fazeres artísticos. Entendi. Isso mesmo. No caso de não ter fotografias, né? Se no mesmo evento você tiver outras comprovações, pode estar colocando ali juntamente mais para questão de reforçar ali a comprovação. E uma outra dúvida que eu tenho é em relação a, por exemplo, uma ação cultural que abrange mais de um critério, né?
Por exemplo, eu tenho uma ação cultural, um exemplo, né? Ela aconteceu na rua, em praça, então ela seria categorizada como formação de público e ela teve uma intérprete de Libras. Eu consigo pontuar, por exemplo, 2 vezes com essa mesma ação? Sim, ela é pontuada daí, essa mesma ação, em diferentes critérios ali do item 2, ali dos critérios. Ah, beleza, então. Era isso, gente. Obrigado. Então, tá bem. Vamos lá, então, a próxima dúvida é a da Vanessa. A Vanessa escreveu ali no chat, então eu vou ler, daí se Vanessa quiseres complementar algo, pode se complementar, tá? Vanessa pergunta assim: olá, pessoal, tenho uma dúvida sobre o anexo 2, declaração de reconhecimento cultural. No lugar dessa declaração, seria válido certificados de participação, por exemplo, de uma exposição, substituindo essas declarações? Na verdade, não. As declarações de participação ali não são válidas, somente as declarações daí, tá? Tem que ter uma declaração do espaço que você que realizou ali, ou a imagem. Então, essa declaração não é aceita, de participação. Perfeito. A próxima é da Rosvita. Ela pergunta: apresentação palestra numa praça seria formação de público, correto? Sim. É considerado pelo item ali formação de público, que ele até descreve praça ali, né? Então, pode ser considerado. Desde que ela tenha feito a palestra, não participado, né? Que a participação, até foi dúvida de mais pessoas, que a participação em palestra, em formações, não são fazeres culturais. Fazer cultural é o que a pessoa proporciona, o que ela faz. Então, ela mesma, né? Não no que ela participa. É diferente, vamos supor, de uma pessoa que está fazendo uma exposição. Ela participou da exposição como pessoa que expôs os seus materiais, né? As suas obras, os seus itens. Eu vou ler primeiro ali a da Vanessa, porque a Vanessa estava na vez, daí ela já tinha perguntado, ela ficou em dúvida em relação à resposta. Vanessa, queres falar? Pode perguntar. Estão me ouvindo? Sim. Ai, beleza. Então, gente, ali tu tinha respondido ali, né, Ivan? Cada espaço, por exemplo, eu fiz uma exposição na FURB, uma exposição na Fundação Cultural, aí eu fiz uma oficina também, sei lá, num espaço ali da Hering, da Fundação Hering. Cada espaço desse, cada ação, eu preciso de uma declaração dessa. Não, desses espaços, eles podem te dar uma declaração de reconhecimento cultural, né? Que você esteve nesses espaços fazendo exposições. Então, né, ele é no item 3, eu acho que é dos critérios ali, né? No item 4, não lembro. Mas aí esses locais onde você fez o seu fazer cultural ali no caso, né? Então, eles vão declarar que você participou, que você fez uma exposição no espaço deles e tal, e essa declaração vai ser considerada um ponto por cada instituição que você fez a exposição. Ah, tá. Mas aí, no caso... As imagens daí são lá no primeiro item, que é do fazer cultural. É que a imagem do fazer cultural é uma coisa e as cartas de reconhecimento são outras. Sim, então essas Elas cartas... se juntam na somatória. Sim, essas cartas, então, são importantes para tudo que eu estiver declarando, assim, digamos, né? Eu declarei que eu fiz essa atividade, tem que ter a declaração para tudo isso. Não que tem que ter a declaração, é que é onde você conseguir, né? Onde os espaços declararem. Então, você não precisa, em todos os espaços, os fazeres que você fez, uma instituição reconhecer aquele fazer. Não, você vai estar indo onde você fez as exposições que você conseguir, essas declarações você apresenta, mas com uma forma ali de, primeiro, ter uma oportunidade para quem não tem esse registro de imagem, né, para possibilitar pelo menos a pontuação, e outra é de fortalecimento, né? Então, assim,
o reconhecimento dessas instituições ao artista é bem importante também. Então, é considerado um ponto também ali naquele item. Então basicamente só as principais, assim, digamos, né? Tipo, uma exposição, ou de repente o que eu consegui, né? Os locais onde você fez alguma coisa, tipo, eu fiz uma oficina na Secretaria de Cultura, daí você pede uma carta de reconhecimento cultural, uma declaração, né? Eu fiz na FURB uma exposição, aí você pode pegar uma da FURB também. Eu fiz na Hérigas, também pode estar pegando uma declaração de reconhecimento cultural deles lá também. Então, todas essas declarações, elas vão somando um pontinho de cada uma, né? Eu fiz 30 ações na Secretaria de Cultura. Essa de reconhecimento vai pontuar só uma vez, né, como comprovação. Não vão ser, vamos supor, eu vou emitir 30 comprovações de declarações de reconhecimento aqui da Secretaria. Na hora da avaliação, essas 30 declarações, elas vão ser consideradas uma pontuação só, porque é por instituição. Fechou, então. Beleza. Obrigada, Taiwan. Bem, de nada. Vamos lá. O próximo, a Josi escreveu que o Nassau quer perguntar. Olá, boa tarde. Olá. A minha pergunta é sobre fazer cultural, tá? Teve alguns documentários que nós produzimos que o proponente era uma outra pessoa, não éramos nós, né? Mas a Josi, lá nesse documentário, ela estava lá como diretora de produção, ou ela teve uma função dentro da execução do filme. Isso conta como fazer cultural? Conta sim. Toda atividade, né, todo fazer cultural na produção de espetáculos. Eu fui diretor do espetáculo, eu fui assistente de direção, enfim, todas as atividades ali, todos os fazeres culturais são considerados ali na produção cultural, né, no envolvimento que tem ali. Então, eles são considerados como fazer cultural. Ok. Inclusive de técnicos e dominadores também. Tá. Ainda sobre o fazer cultural, tá? Então, supondo que nós tenhamos lá várias ações que nós fizemos, né, enquanto fazer cultural, por exemplo, peças de teatro, documentário, e etc, etc. Mas vai ser lá na capilaridade que nós vamos abrir apresentação por apresentação e comprovar cada uma delas. É isso? Não. Na capilaridade, você vai colocar, vamos supor assim, eu fiz uma mesma peça de teatro, né? Vou colocar ali, né? Uma peça de teatro e eu apresentei ela no bairro Centro, no bairro Itupava Central, no bairro Itupava Norte, essa mesma peça. Então, ela é considerada capilaridade. Eu fiz uma exibição do documentário A, eu fiz na Secretaria de Cultura, eu fiz lá vamos ver outro lugar aí, no bairro tal, né, no outro. Então, se ele foi mais de um bairro, ele é considerado como capilaridade. Todos os fazeres culturais, ele vai ali no primeiro item, né, no 1, acho que é dos critérios. E aí, no segundo critério, quando ele vai perguntar sobre capilaridade, formação de público, você vai fazer um recorte, né? Eu digo assim, vai pegar informações que estavam lá no primeiro e vai trazer para baixo também. Então, ali você vai qualificar essas ações, esses fazeres culturais que estão em cima para baixo. Então, você vai estar ali recortando, agrupando os fazeres de acordo com cada item que é do 2. Tá. É que, na realidade, a nossa dúvida é que nós temos peças diferentes, né? E então nós vamos relacionar essas peças diferentes no fazer cultural. Mas aí é na capilaridade que nós vamos estar indicando em qual bairro, em qual localidade, escola que nós estamos passando com essa mesma peça. É isso, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Tá, é isso. Agora, a última pergunta aqui é sobre a legenda para colocar no link.
tá? Para ficar assim bem entendidinho para a gente mandar certinho, tá? Então, assim, tu vai mandar como link. Tu tem que ter ali, por exemplo, o nome da peça e o link é o suficiente, ou tu tem que colocar nome da peça, endereço e também o link? Então, ali no item do edital, ali coloca que você tem que demonstrar ali onde é, né? Informações onde era se fazer cultural, né? Da localidade. Não precisa colocar ali rua tal, quadra tal, fundos com tal, né? Número tal. Dando de identificar, foi na Secretaria de Cultura. Já pode ser visualmente compreendido aonde é, né? Usa colocar Rua 15 de Novembro, 161, bairro Centro Blumenau. Você pode estar... E o link, como a Tayana acabou de falar, né? O link não é que assim não pode ser utilizado também. É que para evitar problemas depois na análise, os links têm que estar abertos, não pode ter restrição de visualização, tem que ser remetido ali realmente à imagem que está relacionado, né? Esses problemas depois eles podem ocorrer e prejudicar as pessoas se elas não verificarem os links que está inserindo ali. Então, não pode ser alegado prejuízo caso eles não estiverem funcionando, entendeu? Eu vou dizer depois, você vai alegar depois que o link não tinha restrição de acesso. Não, o link tinha. Na hora que foi acessada a informação, possuía restrição, não tinha como acessar o documento, né? Porque os links, alguns, são passíveis, principalmente documento em Word, eles são passíveis de fazer inclusão, mexer no documento, mesmo com o endereço do link, né? Então, por isso que os links têm que ser em PDF. Né? Tipo, quando for remeter um documento a PDF ou imagem, que a imagem seja disponível na web, né? No espaço digital. Então, tá. Eu acho que... Eu posso perguntar uma coisa? É porque tu respondeu uma coisa, Ivan, para mim, que eu entendi de um jeito, e agora tu respondeu para o Nassau de outro. Daí, só para eu entender, no fazer cultural, eu fiz o espetáculo A Floresta Encantada 20 vezes. No fazer cultural, vai as 20 vezes ou vai uma vez só que eu fiz A Floresta Encantada? Então, até foi a Thay que respondeu isso, né? Eu oriento que seja colocado melhor as 20 apresentações do local. A Thay ali falou que pode ser colocado um link para os 20, né? Não falei isso. Não foi isso? Não. Eu disse que não é proibido colocar o link, mas o link tem que direcionar para aquilo que quer mostrar. Se tu vai colocar lá nos fazeres culturais todos os fazeres da mesma apresentação, se for cada uma num lugar diferente, numa data diferente, para um público diferente, nosso conselho é colocar a imagem de cada coisa. Se fica mais fácil colocar o link, pode ser usado, mas tem que também ter aquela situação. Se o link estiver quebrado, se não abrir, né, o edital até trata, né, ele traz lá das questões da desclassificação, nesse caso vai desclassificar. Mas nos fazeres, sim, tu vai colocar todas. Depois, lá embaixo, nos outros itens, é que tu vai destrinchar e esmiuçar eles, né, de acordo com cada situação. Capilaridade, fruição, democratização, enfim. Tá, entendi. Na minha mente era um evento só da floresta na produção cultural, e ele só poderia se repetir na capilaridade, né? Mas então ele se repete no fazer cultural também. Tá fechado, Ivan? Isso. Sim, Adria. No primeiro de cima, né, que é no primeiro item, você vai colocar todos. Se você tem 40, vão todos os 40 lá. Entendi. Daí embaixo, quando for capilaridade, você vai dizer que a peça tal foi para tal bairro. Então, naquele item ali, ele vai ser pontuado 1, né? Não vai ser 20 vezes. Ele vai ser pontuado 1 porque uma ação, no caso dessa apresentação, ele foi para mais bairros. Compreendeu? Não, é que não, a gente está compreendendo, sim.
é que, na realidade, assim, o que a gente fica pensando, então, é que o que a gente vai colocar no fazer cultural é basicamente o que vai ser na capilaridade. Tu vai praticamente repetir os dois... Isso, vai ser repetido. Ele vai se Você repetir. vai repetir e vai só dizer, olha, que esse espetáculo, ele circulou nos bairros tal, 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 tal. Isso é capilaridade. Isso. Tá. Tu ganha pontos, né? Pelas duas situações. A reunião de todos os fazeres e depois ainda tu vai pontuar, porque de repente dos teus fazeres tu só tem capilaridade. Então tu vai repetir a pontuação. Tá bom. Melhor ainda. Obrigada. Muito obrigado. Beleza, então vamos para a próxima pergunta. A próxima é da Sabrina, que escreveu lá no chat, tá? Eu vou ler a pergunta dela. No edital diz, no item 11.3.1.1, os documentos aceitos como comprovantes serão imagens que os demonstram, clipping de mídia e portfólio de trabalhos. Nada fala de colocar links de redes sociais para comprovação. Gostaria de saber se desvalida alguma pontuação não colocar os links em cada comprovação, sendo que não é isso no edital e nem em nenhuma errata. Muitas pessoas não vão colocar. O edital, ele não proíbe, né, o uso de link, tem essa situação. A gente sempre orienta que é importante colocar a imagem, né? Então, até por isso que no item do edital a gente fala realmente do uso do portfólio, do clipping de mídia, para ter a imagem ali comprovando a imagem com a legenda, indicando o que é, né? Não só uma imagem, independente se ela é um print de tela da rede social. Informar de qual evento, em qual época que foi, em que local que foi. Fica aberta a situação de querer usar o link, né? Também não tem problema. E nos fazeres, como a gente já falou ali para a Josi, para o Nassau, e a gente já falou nas outras lives também, nas outras reuniões, é mais interessante colocar a imagem, onde seja possível visualizar aonde está, porque assim, se tu fizer um print de tela, por exemplo, da tua rede social, um print de tela completo, lá em cima no print vai aparecer para o avaliador o endereço da tua rede social e aonde saiu essa foto. Se ele quiser comprovar que aquela foto realmente existe, ele vai chegar lá, ele vai jogar o endereço na barra de pesquisa e ele vai encontrar, né? Para facilitar, muitos estão, por exemplo, perguntando se podem usar o link além da imagem. Coloca, então, a imagem e referencia como fonte o link. Daí a pessoa pode comprovar que aquela imagem que fez o print realmente existe lá na tua rede social ou lá no site para onde tu direcionou o negócio. Mas a nossa proposta, quando a gente elaborou o edital, era de que a pessoa realmente apresentasse as imagens. E se ela não tivesse essas imagens, então, que buscasse a sua pontuação menor, lógico, mas daí, então, nos anexos de reconhecimento cultural. Então, eu não sei se a tua pergunta agora está respondida, mas a ideia é colocar a imagem. Diga. Tá, sobre esse tema, porque eu acho que ficou bem confuso agora. Porque no edital não diz que a gente tem que comprovar a fonte daquela imagem. Diz que tem que ter o print e a imagem. Mas aí como é que a gente vai ficar a critério de cada avaliador? Ou ele vai ser orientado por vocês conforme o edital? Porque no edital não diz, né, que a gente precisa comprovar as fontes. Justamente por isso que a gente não quis colocar assim, poderá comprovar por meio de link. Não, ele vai comprovar pelo quê? Por portfólio e clipping de mídia, imagem, né? Certo. Chegam para a gente questionamentos, chegou para a gente questionamentos se poderia, além da imagem, colocar o link de acesso. Então,
não vai ter problema. Não vai desclassificar também se ele colocar só o link de Não, acesso. sim. Ah, tá. Né? Porque Mas no no edital formulário... deixa claro que ele pode ser desclassificado sim se o link não abrir, não der acesso, né? Tá, não, mas no caso de ser só o link, né? É que no enunciado do anexo 4 tem uma brecha para que a gente pudesse colocar só links, né? Tem uma possibilidade ali. Claro, não está no edital, mas tem essa brecha ali. É que a gente está preocupado, assim, que realmente, né, a gente que tem uma história grande, é muito trabalhoso fazer toda a coleta de imagem e ainda ter que referenciar ela, sabe? Então, a gente não quer passar esse trabalho e depois ser desconsiderada o print, a imagem, as coisas que a gente fez. Eu acho que essa é a grande preocupação, assim. Se não tem a fonte de internet dela, por exemplo. O grupo está aqui, pode até falar o contrário que eu vou dizer agora, mas eu entendo que assim, o edital foi criado para que fosse apresentado as imagens mesmo. Então, se você só vai colocar as imagens daquilo que você tem, você está cumprindo com o requisito que o edital está pedindo. Né? Desde que o avaliador vai verificar a imagem e você vai dizer, foi um evento no Elf-Egert lá em 2008, referente a uma apresentação. Eu vejo que é realmente aquele espaço, né? Então, assim, não dá para colocar só uma imagem de público ou só uma peça no palco que a gente não consiga também avaliar, né? E às vezes só o que vocês guardaram e tem. Então, para não ter a questão de não pontuar ali, a gente abriu a questão do anexo 2 de reconhecimento. Eu não tenho imagem. Outras pessoas vieram perguntar, nossa, eu tenho mais de 500 eventos, mas eu não tenho imagem disso tudo. Né? Mas às vezes saiu numa matériazinha no jornal, você tem a declaração do local, que daí vai dizer que sim, que a pessoa fez aqueles eventos. Se já era da época do advento da rede social, de repente saiu na rede social, né? Então são várias formas de comprovar. Desse tema das declarações, por exemplo, a FURB é uma instituição enorme, que tem vários setores culturais, né? Só vai valer uma declaração da FURB, ou sim, por exemplo, eu tenho uma declaração da FURB que eu fiz parte do Fênix. E aí outra que eu fiz uma oficina lá no curso de artes, que eu dei uma oficina no Finalizar Arte do curso de artes. Uma pela instituição FURB. Isso, é igual da Secretaria de Cultura. Já perguntaram também, eu fiz lá pelo Mausoléu, eu fiz pelo Museu de Hábitos, eu fiz pelo MAB, mas isso tudo é Secretaria de Cultura, então é uma declaração só. Na declaração, o local ele pode referenciar. A pessoa fez uma oficina em 2010, na abertura do MAB, entende? Ali sim, porque daí de repente mas se tu tem a outras pontuação imagens, é igual, né? Só que daí é uma pontuação por local. Tá. Então, assim, também eu nem preciso passar, por exemplo, só para ficar bem nítido, eu tenho muita coisa que eu fiz com a FURB, mas eu posso listar uma ou duas ali, tem a declaração da FURB. Não preciso fazer a lista completa de tudo que eu fiz com a FURB, já que a pontuação é um só, né? É uma só. Tu vai referenciar uma ou duas ações ali, o que tu achar mais importante, né? E o que vai valer é uma declaração só, um ponto só pela declaração. Obrigado. Vamos lá, então, pessoal, vamos seguir a lista ali. A próxima que perguntou é a Cris. Ela pergunta sobre o recebimento do recurso no edital. Diz preferencialmente conta corrente no Banco do Brasil. Se o proponente não tiver, pode ser conta de poupança na Caixa Econômica Federal? Acho que essa pergunta já foi feita, mas se quiseres... Sim, a gente já respondeu a pergunta. Tem que ser a conta bancária, não precisa ser conta corrente, pode ser conta poupança, desde que seja passível a transferência do recurso, né? E em nome do inscrito e na personalidade jurídica da inscrição. Se pessoa física, se MEI, pessoa jurídica daí, né? A conta bancária, e ali também as outras instituições aí que quiserem estar participando também como pessoa jurídica, conta como pessoa jurídica também. Beleza. A próxima é a da Vanessa. A Vanessa fez duas perguntas mais ali. Eu vou ler uma por uma para a gente não se perder.
ela pergunta: vou me inscrever como MEI, mas tenho pelo menos 1 ano de inscrição. O que conta é a minha contribuição cultural como pessoa física, certo? Oi, Vanessa. No caso do MEI, sim, né? A gente tem o entendimento da Procuradoria do Município que, nesses casos, o MEI se confunde com a pessoa física. Então, vai poder juntar as suas comprovações de pessoa física com a pessoa jurídica. Para o recebimento do recurso, como o Ivan acabou de falar, só lembrar que daí se tu vai se inscrever como MEI, a tua conta tem que ser de pessoa jurídica. Né? Se vier conta de pessoa física, a gente não vai conseguir fazer a transferência do recurso. Aí tu vai acabar perdendo a premiação. Então, só verificar se é viável essa situação para ti. E aí a Vanessa faz mais uma pergunta, ela disse que sobre essa tá ok, então, daí ela tem mais uma dúvida. Sobre colocar todas as informações e fotos no arquivo de Word para contribuição cultural. Acredito que ficará bem pesado esse arquivo. Qual o limite de tamanho para o envio dos arquivos? Nesses arquivos dos anexos de contribuição cultural, deixa eu só pegar a leitura aqui, porque eu não sei de cabeça. Do anexo 4, categoria de contribuição cultural e produção cultural. Anexo 5, categoria de aquisição de bens, equipamentos, materiais e suprimentos de caráter cultural e de finalidade laboral. E categoria 6, que é a de aquisição de ações culturais, o formulário dá espaço para 1 GB. Então, tu pode subir um PDF único de até 1 GB. E o documento todo do formulário do Google, ele vai atender cada inscrito com até 10 GB. Aí, o Fábio perguntou se tem tempo para mais uma. Acho que sim, né, Camila? Sim, a gente tem até 3h10 que a gente fica, então. Perfeito. Fábio, se quiseres fazer rapidinho a tua pergunta. Faço. Eu tenho muitas ações que foram promovidas junto com a Companhia Carona, como, por exemplo, promover a vinda de um espetáculo aqui para Blumenau, promover uma oficina com um convidado de fora, mas não aparece o meu nome lá na divulgação, né? Por exemplo, tem até matéria de jornal, dessas coisas, tem de mídia, mas não está o meu nome lá, mas sim da Companhia Carona. Só que quem é a Companhia Carona sou eu e, claro, mais 4 integrantes. A gente faz essas promoções todas juntos. Como eu preciso cada vez dar um jeito de comprovar que eu sou da Carona ou isso já está implícito? Como é que eu deixo isso bem nítido para não ter dúvida dessas comprovações? Então, você vai estar se inscrevendo como Fábio ou como Carona? Como Fábio, mas é evidente que muitas das minhas ações são junto com o grupo, né? Uhum. Até porque grupo nem pode se inscrever como trajetória, né? Não é trajetória, perdão, reconhecimento. Como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, sim, não tem problema, né? Ah, é? As pessoas estavam falando que... as pessoas estavam falando aí que era só para pessoas mesmo, não para entidades, grupos, o reconhecimento artístico. O edital inteiro, ele é para pessoas físicas, pessoa jurídica MEI, pessoa jurídica com fins lucrativos, de qualquer porte, e pessoa jurídica sem fins lucrativos. Tá. Por isso que eu te perguntei se você ia se inscrevendo como Fábio ou como Carona. Tá, vou me inscrever como Fábio. Tá. Então, nas suas comprovações, você vai estar colocando que você participou do espetáculo ou que você foi produtor do espetáculo. Esclarece um pouco para mim, para te orientar melhor sobre essas inserções aí. Por exemplo, a Carona trouxe um espetáculo convidado lá de Campinas, trouxe o Carlos Simeone para promover uma oficina aqui em Blumenau, né? A Carona, eu, James, Pepe, Bina, Moura, trouxemos o Simeone para fazer aqui, né? Uma promoção nossa, porque eu estou envolvido nessa produção, por exemplo. E aí, como é que eu comprovaria, como é que eu comprovo se exatamente na divulgação lá não aparece o meu nome?
mas aparece o grupo que eu faço parte que promoveu essa ação cultural aqui. Primeiro que a Carona pode dar ali uma declaração de reconhecimento de você, como você está participando, como produtor, organizador, enfim, como essa parte de fazer cultural aí, da produção cultural das atividades da Carona, né? Ela pode dar um reconhecimento sobre isso, sobre a sua atividade como produtor cultural ali dentro do espaço da instituição. E as outras que você fez, vai ter que dar e relacionar a função que você exerceu para cada fazer cultural na produção, né? Tipo, se eu trouxe uma peça, você era produtor, que tipo de função que você exerceu para trazer aquela peça para Blumenau, né? Você pode colocar a foto da peça e embaixo coloca ali a referência que você foi o produtor ou organizador do evento, enfim, a atividade ali do fazer cultural que você exerceu. Mesmo sendo junto com o grupo. Se você teve participação na produção cultural para alguma atividade que você exerceu alguma função, você fez um fazer cultural da produção, você estava envolvido. Claro, sim. A mesma coisa que se você for diretor de um espetáculo, a mesma coisa que você for um iluminador. Sim. Não, mas eu digo, por exemplo, o print que eu tenho... Oi, Ivan, mas assim, por exemplo, o print que eu tenho disso, não aparece o meu nome lá, aparece o do grupo. Mas aí eu acho que eu entendi, eu deixo isso bem nítido na legenda daí. Isso, coloca na legenda. Aqui fazer cultural que você exerceu para a produção daquele espetáculo. Porque, tipo assim, iluminador também pode estar participando, pessoas que trabalham na atividade meio como técnicos, eles também podem estar se inscrevendo. Então, eles também, muitos não vão ter a fotografia, mas vão supor, do espetáculo tal, eu fiz a iluminação, eu fui o iluminador, eu fui o sonoplasta. Então, essas atividades, às vezes, muitos eles não têm a fotografia da pessoa, mas eles têm do evento que eles participaram na produção. Então, eles fizeram fazer cultural. Sim, justamente. Às vezes, algumas dessas coisas, a gente, por exemplo, até tem matéria que saiu no jornal, mas não sai o nome de todo mundo lá. Mas sai o nome do grupo, sai o evento, né, e tal. A mesma coisa é a entrevista. Então, assim, o grupo contratou ali Carona, né? Trouxe um grupo de teatro para a cidade e vocês foram os organizadores do evento. Justo. Então, ali, fui produtor cultural do evento ou do grupo, eu trouxe para eles para apresentar, então você fez uma atividade, um fazer cultural ali. Certo. Não, obrigado, era isso. Porque dentro disso também vai ter lá na declaração, você está me ouvindo? Na declaração Sim. que a Carona vai te ceder, né? Vai colocar qual é a tua função dentro da Carona. Então, tu coloca tudo que são as suas funções, né? Organizador, produtor, ator, diretor, professor. E aí as fotos que você for comprovando, já também bate que realmente a Carona está comprovando que você é tudo isso, entendeu? Que a Carona... Só emendando ali essa questão de imagem, muitos produtores culturais, eles não têm uma comprovação nítida ali, né? Da ficha técnica, vamos dizer assim. Do evento, da produção do evento. Então, a pessoa foi o produtor do evento, foi o produtor cultural daquela atividade, daquele projeto. Então, ele fez a produção cultural. Então, nada mais justo ele também ser reconhecido por isso, né? Claro, justamente era essa dúvida, porque às vezes o nome não aparece, né? Muitos fazeres culturais, eles acabam não aparecendo em imagem, ou até não registram essa imagem da pessoa fazendo. Mas ele tem ali a comprovação, tem a trajetória dele, então ele está trabalhando no fazer cultural que é relacionado à produção, né? Então, a gente tem na cidade aí muitos produtores culturais que trabalham com a elaboração de projetos culturais, que trabalham em projetos aí contemplados até pelo Fundo de Cultura, então eles também têm reconhecimento pelo fazer cultural deles. Joia, obrigado, tá?
Gente, Nada. são Perfeito, acho que deu, né? 3h09, 3h10 agora. Se tiverem mais dúvidas, gente, procure o Ivan Tayano na Secretaria de Cultura, liguem para ele, ele faz atendimento com vocês, entendeu? Se ficou ainda confuso alguma coisa, vá até eles, leve, no edital diz isso, aí eles vão tentar te explicar mais uma vez, assim, fazer uma consultoria individual até com vocês. Eles estão lá para contribuir e ajudar, tá bom? Se precisar chamar em vídeo também, não tem problema. Tá? A gente faz uma chamadazinha de vídeo aqui, como a gente está fazendo essa reunião agora com todo mundo, né? Que é legal também, mas não pode vir aqui na secretaria, a gente também atende pelo, né? A gente faz um linkzinho aí do Zoom ou do Meet e atende vocês. Exatamente. Então é isso. Espero que vocês se inscrevam, que dê tudo certo. Então, lembrando que vai até o dia 23, ao meio-dia. Então, não deixe para a última hora. Para também não dar caos no Google Forms, onde vocês vão se inscrever e tudo mais. Ok? Então, é isso. Encerramos. Então, vou parar de gravar.